Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre como ser a mulher que Deus deseja que eu seja, né? E Ele nos ama, e eu gostaria de convidar algumas mulheres que já estão aí com os seus textos para nós fazermos algumas leituras. Vocês vão acompanhar aqui na tela sobre, então, o que é ser uma mulher de Deus, né? Uma mulher de Deus, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis ou de finas joias. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Quem são as mulheres de Deus? Quem são elas, onde elas estão, o que elas fazem, como elas são e quais são seus nomes? Quem ela é, onde ela está, o que ela faz, como ela é, qual é o seu nome? Mulher de Deus é aquela que teve seu nome mudado de Sarai para Sara, porque a escolha do Senhor muda o nosso nome e nos faz bem-aventuradas. Bem-aventurada como Maria, que foi agraciada por trazer em seu ventre um filho de nome Jesus, o Filho do Altíssimo. Mulher de Deus é aquela que por sua súplica, oração e fé alcança a graça de gerar filhos para a obediência. Filhos que são escolhidos e separados para uma grande obra, assim como foi Sara, que gerou Isaque, Rebeca, que gerou Jacó, Raquel, que gerou José, Ana, que gerou Samuel, Rute, que gerou Obed, Eunice, que gerou Timóteo, e tantas outras que no decorrer dos anos e séculos têm a responsabilidade e a bênção de gerar homens e mulheres para a glória do reino de Deus. Mulher de Deus é aquela que está no lugar certo, na hora certa, pronta para ser útil, assim como estava Rebeca no lugar correto para ser encontrada pelo servo de Abraão, para ser esposa de Isaque, como a viúva de Serepta que se encontra com o profeta Elias. Mulher de Deus é aquela que ouve a voz do Senhor e obedece, como foi Rute, ouvindo sua sogra Noemi e chegando até Boaz, seu remidor. Mulher de Deus é aquela que sabe e reconhece que seu papel é ser guiada por Deus, como foi Esther guiada por Mordecai, até se tornar rainha e ter em sua vida o momento certo para livrar o povo de Deus de uma grande destruição. Mulher de Deus é aquela que ora, que clama e que se dedica em favor dos seus e daqueles que estão ao seu redor. Mulher de Deus tem nome, muitos nomes. São Marias, Martas, Isabéis, Rutes, Anas, Déboras. São tantos nomes, mas todas chamadas pelo mesmo Senhor, pelo mesmo Cristo. Onde elas moram? Moram em muitos lugares, moram em Jerusalém, em Samaria, Judeia, no Brasil, no Chile, na Europa. Moram no Paraná, em Ponta Grossa, no Monte Belo, na Nova Rússia, né, no Verona, no Parque do Café, no Bom Sucesso, no Los Angeles, em Uvaranas, em Oficinas, em Olarias, no Jardim Carvalho. Muitos são os lugares, mas todas têm o mesmo destino, o lar celestial. O valor dessa mulher ninguém pode pagar. Nenhum dinheiro no mundo, riqueza nenhuma pode comprar, porque o seu preço já foi pago por Jesus Cristo no Calvário. Essa mulher pode mudar um lar, uma cidade, um país, porque esta mulher, quando ora, transforma, cria milagres, gera sinais. Somos geradoras de vida, nutridoras, somos Ezer, nascemos para ser auxílio e socorro. Amém? E eu gostaria de estar compartilhando essa palavra com vocês. Não iria dar tempo de eu falar sobre os exemplos, sobre mulheres da Bíblia, porque por causa do tempo, por causa, né, da estrutura dessa palavra que eu aqui planejei, que o Senhor colocou no meu coração, e eu creio que nós vamos ser muito edificadas, né? Então, como ser a mulher que Deus deseja? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito nesses últimos anos.
E primeiramente isso precisa nascer espontaneamente no nosso coração. Senhor, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Porque geralmente a sociedade, todas as coisas, elas têm colocado em nós, né, toda esse sofisma de que nós temos que ser quem nós mesma queremos ser. Não é verdade? A sociedade coloca isso para nós. Mas existe um Deus que nos criou, né, que fez a nossa essência, e Ele sabe exatamente o que é o melhor para nós. Então a primeira coisa que precisa haver nos nossos corações é o desejo de ser a mulher que Deus quer que sejamos. Se não temos esse desejo, então nós somos livres para ser quem nós queremos ser. Podemos ser tudo que nós queremos, mas nem tudo, como diz a Debbie Titus, ela diz assim que você pode ser tudo o que você quiser, mas não tudo ao mesmo tempo, né? Mas quando nasce esse desejo no nosso coração de nós sermos aquela mulher que Deus deseja que nós sejamos, isso inicia um processo nas nossas vidas. Nós damos um start, um play, né, em uma caminhada de transformação e mudanças para nós. Se nós conhecemos e entendemos que nós temos um Deus que nos ama e que tem o melhor para nós, nós vamos querer trilhar esse caminho da nossa essência, da nossa singularidade, da nossa originalidade e buscar essa restauração. Senhor, então, quem que o Senhor quer que eu seja? Que tipo de filha que o Senhor planejou que eu fosse? E aí, mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso estilo de personalidade, com a identidade que nós vínhamos buscando, talvez com as pessoas com as quais nós vínhamos nos inspirando. Mas nós precisamos desejar ser essa mulher, né? E quem que o Senhor deseja que nós sejamos? O Senhor deseja que nós sejamos mulheres felizes, mulheres realizadas, né? Mulheres que resgatam a sua essência e o plano original dele para nós. Mulheres supridas, mulheres felizes, mulheres transbordantes de alegria. Ele quer que nós sejamos incríveis, vencedoras. Ele colocou esse DNA em nós. Mas as feridas da nossa alma distorcem tanto o nosso modo de olhar a vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de decidir as coisas, que muitas vezes se torna difícil de nós realmente acreditarmos que nós podemos ser como essas mulheres que transformaram suas famílias, que transformaram cidades, transformaram nações a partir das suas orações, a partir dos seus testemunhos, a partir da marca que elas deixaram. Mulheres que criaram filhos que transformaram gerações, que trouxeram reformas, que marcaram a vida de muitas pessoas. Lá em Jeremias 29, ele fala: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de paz, planos de bem, para vos dar o fim que desejais. Mas as feridas da nossa alma, elas nos levam a atos de rebelião e rebeldia. Então, mesmo inconscientemente, nós resistimos às ordens ou às orientações que nós recebemos muitas vezes, porque nós não queremos se dobrar e queremos liberdade, nós não queremos mais ser oprimidas, porque muitas vezes essa é a cultura que está impressa em nós, de gerações sendo oprimidas por homens machistas, por homens que acabavam distorcendo aquilo que a palavra do Senhor falava. Quantos pastores, quantos homens religiosos que na rua são uma coisa ou eram, né? E chegando em casa eram pais terríveis, maridos terríveis, e que foram deixando o nosso coração endurecido para não confiar nos homens, para não confiar nas pessoas. Então, Ele nos quer como mulheres quebrantadas. A Bíblia fala sobre isso, né? Um coração contrito e quebrantado, Ele não resiste. Ele quer-nos como adoradoras. A Bíblia também nos mostra, e essa é a ênfase da minha palavra, Ele nos quer como filhas,
do Pai, filhas que reconhecem essa paternidade, que entendem o seu propósito de vida. Ele nos quer descansadas também, porque hoje nós vivemos uma geração de mulheres exaustas, mulheres cansadas psicologicamente, mulheres cansadas fisicamente, mulheres cansadas emocionalmente. E o corpo, você dorme, então você se refaz aí, tira um dia só para dormir. Mas emocionalmente, muitas vezes é muito difícil de nós nos refazermos, né? Os relacionamentos, tantas cobranças, tanta pressão. Parece que hoje em dia mulheres têm que cumprir tantos papéis. A mulher tem a jornada dupla, como nós sabemos, além de cuidar das coisas em casa, muitas vezes o marido ajuda, mas outras vezes não, ela precisa contribuir com as coisas da casa. Então, é uma sobrecarga sobre nós. As mulheres foram criadas realmente por Deus de uma maneira muito incrível. E quando nós começamos a estudar as mulheres da Bíblia e a história de Jesus, nós vemos o quanto Jesus amou as mulheres, o quanto Ele abriu espaço numa cultura muito fechada para as mulheres e deu oportunidades e tocou na vida dessas mulheres. As mulheres acompanhavam Jesus no seu ministério, elas que financiavam o ministério de Jesus. Quer dizer, fala sobre essas mulheres generosas que sustentavam financeiramente ali as viagens e o ministério, né, de Jesus. Então, o Senhor quer que nós coloquemos nele a confiança para que possamos prosseguir para o alvo. Ele quer que nós possamos descansar nele. Nós estamos tão acostumadas a uma cultura que nos acelera e coloca em nós de que nós temos que se virar, nós não podemos confiar em ninguém, nós temos que nos garantir, nós temos que nos empoderar, nós temos que avançar, nós temos que ser a Mulher Maravilha no topo da pirâmide, totalmente realizada, que faz 1000 coisas. Não é aceitável a mulher abrir mão das suas realizações profissionais, pessoais, diante de muitas pessoas. Isso é algo terrível, mas o Senhor tem uma essência para nós, Ele tem direções para nós. Ele nos fez como mulheres únicas, mulheres singulares, mulheres valiosas. A Bíblia compara o valor, né, da mulher com o de finas joias, eu li aqui. E será que nós, quando olhamos para si mesmas, vemos todo esse valor que Jesus e que a própria palavra coloca em nós? Muitos falam que a Bíblia, né, a Bíblia defende opressão contra as mulheres, mas é muito pelo contrário. Não podemos confundir a cultura da época em que a Bíblia foi escrita com os princípios e os ensinamentos de Jesus, né? E nós vemos sempre o Senhor defendendo e cuidando das mulheres. Então, Ele quer que nós mesmas nos amemos. Por isso, Ele providencia cura para nós. E Ele providencia que possamos abrir o nosso entendimento e compreender aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? E eu quero abordar mais aqui no final, falando sobre essa essência, a essência com a qual nós fomos criadas, né? Essa verdade do que Deus tem para nós, que muitas vezes a nossa cultura tem nos empurrado a rejeitar a nossa feminilidade. A cultura tem nos encorajado a competir com os homens, talvez até a mostrar-se melhor que os homens, porque as mulheres sempre têm uma segunda opinião, uma forma diferente, uma maneira de completar, de dizer. E o Senhor nos fez assim, e nós precisamos nos aceitar e viver todo o potencial daquilo que o Senhor planejou para que nós fôssemos. Mas para isso nós enfrentamos as culturas, nós enfrentamos a nossa própria história, as marcas, as feridas, as coisas que nos impedem de ver e de entender claramente quem Deus deseja que nós sejamos. Eu sou cristã desde que me entendo por gente, me converti muito pequenininha, mas eu descobri que eu tinha uma impressão da Bíblia. Eu achava realmente, a Bíblia é machista, né? Isso para não dizer que eu achava que Deus era machista.
mas por causa das feridas e das inseguranças que haviam dentro da minha alma e que precisavam de cura, precisavam de um toque do Senhor. Então, Ele nos chamou para nós sermos femininas, né? Ele nos fez, a Bíblia fala, Ele nos fez macho e fêmea, e então essa fêmea, essa, né, feminilidade, muitas vezes até rejeitada por nós e nos nossos lares. Se nós não nos identificamos com a nossa mãe, nós acabamos se identificando algumas vezes com o pai e não desenvolvemos isso. Nós não temos referências muitas vezes saudáveis de feminilidade dentro da nossa casa. O que é ser uma mulher de Deus? O que é ser uma mulher genuinamente feminina, né? E nós somos tão influenciados por tudo isso que nos cerca. E o Senhor Jesus tem todas essas respostas. Há um tempo atrás eu me fiz uma pergunta e eu comecei a observar os meus filhos e pensar: o que eles vão dizer a meu respeito? Quem eu sou para os meus filhos, para o meu marido? Quando eles olham e pensam em mim, o que se passa pela cabeça deles, né? E aí eu fui indo mais longe pensando, quando Deus me olha, tirando fora o plano e o propósito dele para mim, quem que ele me enxerga? Quem que eu sou para Deus? Quem que eu sou para minha família? Quando eu não estiver mais aqui, os meus filhos vão lembrar de mim e vão pensar: olha, minha mãe, quem era? Como era? Qual a descrição que eles vão dar? E a partir dessas reflexões, eu comecei a tomar diversas decisões na minha vida. E quando você vê, o tempo já passou e a idade vai chegando e você vê, puxa, o que eu construí, que marcas que eu deixei, o que até hoje eu estou fazendo, qual que é o rumo que eu estou tomando, qual que é a direção que eu escolhi, aonde que essas escolhas e essas decisões vão me levar como mulher. Porque tudo que nós permitimos dentro da nossa casa vai influenciar diretamente o destino da nossa família. Então, tudo que nós decidimos particularmente para nós está afetando o futuro da nossa família. E eu queria meditar um pouquinho com vocês a respeito disso, né? Tem um escritor muito conhecido, John Piper, e ele diz assim: a verdadeira feminilidade bíblica é um chamado distinto para demonstrar a glória do Filho de maneiras que não seriam demonstradas se não houvesse feminilidade. Quer dizer, quando Deus nos fez, que é o nosso texto base lá de Gênesis 2:8, depois nós vamos ler, quando Deus criou o homem, e ele solta aquela frase que nós conhecemos tanto, que diz ali: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda, ou uma ajudadora idônea, ou uma auxiliadora. E aquela palavra, quando a mulher foi criada, então Adão adormeceu e a mulher foi criada a partir da costela ali de Adão. Tem uma frase no original, no hebraico, que é Ezer, e tem um outro pedacinho da palavra, um pouquinho diferente, né? A gente não sabe exatamente a pronúncia, mas o que essa palavra ali significa que quando ele fala então ali da criação da mulher, fala de ajuda e socorro. Então nós somos Ezer, nós fomos criados para sermos ajuda e socorro. Então ali a palavra é Ezer kenegdo. Ezer kenegdo. E essa expressão no hebraico fala sobre ajuda, socorro, resgate, força, força complementar. Então Deus nos fez para completar os homens. E é tão difícil nós entendermos que homem e mulher são uma equipe. E muitas vezes nós perdemos porque nós não permitimos que sejamos força complementar naquilo que o homem foi criado. E nós achamos que isso diminui o nosso valor, né? E
eu recebi diversas palavras com o meu esposo no início do nosso casamento, de que nós devíamos ser uma equipe. Quando vocês forem uma equipe, vocês precisam ser um. Eu recebi aquelas palavras, eu ficava pensando, porque dentro de mim e dentro dele havia... ele era muito machista e eu já começava a me envolver muito com o feminismo por causa dessa questão que observava e via a influência também, né, na universidade. E então, por causa das feridas, nós demoramos a entender aquilo que o Senhor deseja para nós. E nós demoramos muitos anos para entender que nós precisávamos nos completar. E que eu, a partir do momento que me casei com ele, tinha assumido uma missão, que era de ajudá-lo na missão de vida dele. Porque quando nós nos casamos com os valores do nosso marido, nós nos casamos com a família do nosso marido, nós nos casamos com os valores do nosso marido, nós nos casamos com o Deus do nosso marido. Então é uma união, e havia essa briga. Eu casei, mas eu não queria estar casada no fundo, né? Sabe aquela história, eu quero ter filho, mas não quero ser mãe, né? E eu sempre dizia, eu casei com o Mário e não com o pastor Mário, porque havia essa briga dentro de mim. Então demorei muito tempo a entender, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida, qual que é o meu lugar, quando que eu vou realizar meus sonhos e como que eu vou realizar os meus sonhos. Mas para dar continuidade nisso, eu queria falar sobre diversas orientações assim básicas que a Bíblia fala a respeito da mulher, sobre como nós devemos ser e como nós devemos proceder e agir, e a partir depois disso, então, nós desenvolvermos esse final dessa palavra. Deus quer que nós sejamos uma mulher, né, vitoriosa, que nós nos amemos, e Ele quer nos tocar para curar. Os homens, muitas vezes, nós fomos ensinadas que os homens, né, talvez nem todos, mas nossa mãe sempre dizia para se cuidar com os homens, né? Não era assim a orientação, tome cuidado com isso, cuidado com aquilo. E gerou muitas vezes isso em nós, de que nós não poderíamos confiar. E nós transferimos isso para Deus, que nós temos também que desconfiar de Deus, mas os braços de Deus, eles vão nos envolver com nenhuma segunda intenção. Ele só quer nos dar, Ele só quer nos curar, Ele só quer nos corresponder. E talvez lá no nosso interior nós precisamos ter a compreensão disso, de que o Senhor, Ele não quer se aproveitar de nós, Ele não criou a humanidade para ser escravo, nem os homens nem as mulheres, para ser servos dEle ali, só fazendo as coisas. Não, Ele nos fez mais do que isso. A Bíblia fala que somos, né, mais do que servos, somos amigos, somos filhas. E essa paternidade precisa ser entendida pelas nossas vidas. Eu quero passar aqui, então, bem rapidinho, esses textos que falam sobre algumas orientações a respeito de uma mulher de Deus. E o primeiro texto é esse de 1 Timóteo 3,11, e ele fala aqui: igualmente as mulheres sejam dignas, não maldizentes, mas sóbrias e fiéis em tudo. E então, nós vamos tendo pistas, eu separei, se não me engano, 14 ou 15 textos que eu quero passar bem rápido, falando sobre quem então o Senhor deseja que nós sejamos, porque essas são as orientações da Bíblia de uma maneira específica, mas aí nós vamos fechar num plano geral dele para nós, né? E fala ali dignas. Digna fala de ser honrada, de ser exemplo, sóbrias, né? Fiéis em tudo, não maldizentes, quer dizer, aquela que não fala mal das pessoas. Maldizentes ou maledicentes é a mesma coisa. Então, eu estava compartilhando com as mulheres que eu estava vindo para cá. É tão fácil nós murmurarmos, é tão fácil nós fofocarmos, é tão fácil nós criticarmos, é tão fácil nós falarmos mal de algo. Parece que isso flui naturalmente, e as coisas contrárias à nossa natureza carnal é difícil de serem impressas em nós. E uma das orientações, porque o Senhor sabia, né, que as mulheres falam bastante e precisaria cuidar muito,
Então, quando nós somos maledicentes, ou infiéis, ou indignas, estamos se afastando daquilo que o Senhor planejou para que nós fôssemos. Então, eu compartilhei com as mulheres que eu vi um vídeo e ali aparecia um rapaz. Vocês sabem esses vídeos que eles estão gravando agora, que diz: primeiro dia fazendo uma coisa, daí segundo dia fazendo isso, e vai apresentando a mudança, né? E é uma progressão. Mas esse vídeo ele foi um pouquinho diferente, porque ele dizia assim: primeiro dia sem reclamar, daí vinha o segundo dia, primeiro dia sem reclamar, vinha o terceiro dia, e ele dizia: primeiro dia sem reclamar. Quer dizer, ele não conseguia avançar, não conseguia progredir. E realmente parece que essa questão de nós reclamarmos ou falarmos mal é tão grudado em nós, que é um exercício, né? Um exercício. Eu estava com uma pessoa num almoço, uma irmã querida, né? E aí ela me olhou assim: ai, não, eu ia falar uma coisa, não vou. Eu falei: é melhor, eu acho que eu já até sei o que você ia falar, vamos zipar a nossa boca, né? Então, precisa haver um exercício nesse sentido. E nós começamos lá em casa isso. Quando um começa a falar mal do outro, de alguém, ali na mesa, o outro já fecha a cara para a pessoa se tocar. Ou então já dá um sinalzinho. Porque a gente precisa se posicionar nisso. Amém? O segundo texto que diz ali, que igualmente as mulheres idosas tenham o comportamento que convém às pessoas santas. Não falem mal, mais uma vez falando disso, nem sejam viciadas na bebida, mas sejam capazes de dar bom conselho. Assim ensinarão as jovens a amarem o marido e os filhos a serem reservadas, castas, boas donas de casa, amáveis, submissas ao marido, de modo que a palavra de Deus não seja difamada. Não vai dar tempo de falar de tudo, eu destaquei algumas coisas ali. Ela fala de nós, o 2. Ela fala de nós termos um comportamento santo, né? Quer dizer, de nós sermos separadas para o uso sagrado. Fala de nós sermos capazes de dar bom testemunho, quer dizer, viver os ensinos de Cristo. Fala também que essa mulher, que a mulher deve ser uma mulher que ensina, que partilha das coisas boas que recebeu. Então, se você já recebeu ensinos bons, produtivos, você precisa repartir. A orientação bíblica é que nós venhamos a repartir esses ensinos. E ele diz que nós devemos ensinar as mais jovens. Aí ele faz uma relação. Ensinar as mais jovens a amar os seus maridos e filhos, a serem reservadas. Quer dizer, a serem discretas. Então, a Bíblia nos ensina para não ser uma mulher espalhafatosa, né? Para nós sermos essa mulher sempre discretas, né? Assim, elegantes. Ele fala castas, que fala moralmente limpa, fala de pensamentos e ações. Fala boas donas de casa. E aqui, se a pessoa não foi ensinada, treinada, fica difícil. Por exemplo, a minha mãe me ensinou muito a limpar a casa, a ajoelhar no chão, a passar cera, aquele negócio de passar escovão. Mas a minha mãe não me ensinou a lavar roupa. E realmente eu tenho até hoje dificuldade de lavar roupa. Eu tenho muita dificuldade de esfregar meia. Eu não sei como que esfrega, não sai a sujeira nunca. Porque foi algo que a minha mãe não me treinou. Então eu me bato até hoje. Aí vejo o vídeo, pego dica, compro a Vanish, mas as meias lá de casa não são branquinhas. Porque foi algo que eu não fui treinada. Então eu vou tentando ali na medida do possível. Então, ali, boas donas de casa, fala de nós cuidarmos da nossa casa, nós organizarmos a nossa casa. Fala também da limpeza da nossa casa, porque Cristo, ele fala sobre limpeza, né? E a sujeira, ela está ligada a coisas negativas, a coisas ruins. Então, nós temos que desenvolver essa capacidade de sermos boas administradoras do lar. De limparmos, de lavarmos as roupas, de limparmos o ranho da criança, não deixarmos a criança andar o tempo todo suja, desgrenhada, descabelada, né? Eu mostrei para a irmã Lídia que eu comprei o uniforme do Nicolas, usado, né? Que ele entrou
no segundo trimestre, numa outra escola, e eu comprei usado de uma mulher, onde eu fui comprar os livros, ela me ofereceu o uniforme. Gente, aquelas camisetas estavam tão brancas, que eu cheguei até a mostrar para a Lídia. Eu falei, olha aqui as camisetas que essa mulher me vendeu. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir, né, manter desse jeito? E então nós precisamos, essa mulher de Deus, são mulheres que são boas donas de casa. Então, tem casas que você chega, a pessoa demora para te atender, e aí você entra naquela bagunça e você pensa, mas o que a pessoa estava fazendo? Porque será que tinha condição de estar mais bagunçado do que está? E nós sabemos que com criança não é fácil, mas nós temos que desenvolver essa capacidade de se organizar, pedir graça para Deus, né? E ele fala ali também sobre nós sermos amáveis e submissas. Submissas eu vou falar depois. Fala mais uma vez aqui sobre não ser maledicente e não ser viciada à bebida. Então, ele frisa, né, essa questão da maledicência, que envolve os pecados da língua, a murmuração, a reclamação. A Bíblia fala que uma mulher rixosa, né, reclamona, como se o marido tivesse ali, né, com uma constante goteira na cabeça. Ninguém gosta de conviver com pessoas negativas, com pessoas que só ficam reclamando. E muitas vezes isso é um vício que precisa ser quebrado. E aí tem que ter muita persistência. O versículo 3 ele diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então aqui eu destaquei o temor ao Senhor. Fala de respeito profundo a Deus. Então a mulher que o Senhor deseja que nós sejamos é uma mulher que tem profundo respeito pelas coisas de Deus e pelos seus ensinos. O 4 diz assim: aconteceu a seguir que Jesus andava por cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, aqui fala também de mais uma característica de uma mulher que segue a Deus, que é prestar assistência financeira, generosa. Elas foram visionárias, elas sabiam que elas estavam investindo em algo muito grandioso, né? Elas eram ajudadoras. E é como a gente sabe que nós precisamos ter a generosidade, né? Esse coração, o Senhor nos deu esse coração para sermos generosas. 5, ele diz assim: não é o cabelo extravagante, joias de ouro ou roupas finas que devem torná-la bonita. Não, a sua beleza deve vir de dentro de você. A beleza de um espírito manso e tranquilo. Então aqui eu destaquei beleza interior externalizada e beleza de um espírito manso. Coloca um N ali para mim, Mari. E tranquilo. E aqui, então, o que seria ser mansa, né? Manso fala de calma, sem perturbações. Olha, a palavra diz assim, sobre mansidão e tranquilidade. Eu coloquei as duas juntos. Calmo, sem perturbações, estável, sem alvoroço, sem desordem, com paz. Então, isso que nós temos que buscar. Porque, sabe, eu lembrei de comentar algo, né? Que muitas vezes nós dizemos assim: Deus me aceita como eu sou. Mas é que Ele nos ama tanto que não quer que nós permaneçamos da mesma maneira. Ele quer que a gente evolua, que nós possamos progredir, que nós possamos se tornar melhor. Não para os outros, mas para o próprio Deus. Então eu tinha uma briga que quando eu me casei com o Mário, eu era muito nova, me casei com 19 anos, queria que eu liderasse as mulheres. E eu era muito jovem, então eu resistia àquilo. Teve uma vez numa escola dominical aqui no salão de trás, que uma irmã estava lá rolando a escola dominical e uma irmãzinha se levantou e falou que queria falar uma coisa, não sei se era um momento, se alguém queria fazer um comentário. Eu creio que a irmã Jusilene tinha que liderar as mulheres. Eu falei: ai, Jesus, tem misericórdia, né, da minha vida. Então isso foi criando uma resistência em mim, quando as pessoas vinham e me diziam quem que eu deveria ser.
Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu falei, Senhor, eu vou ser porque o Senhor está falando, não porque estão me dizendo. E aí nós vamos se dobrando para Deus, para a palavra de Deus, para ser aquele que Ele nos separou para nós sermos, né? Então, o que mais que fala ali, né? Sobre a beleza interior, quer dizer, então, que tem que ter beleza interior, e aí nós vamos externalizá-la. E fala também que um espírito manso e tranquilo é algo que vai, né, que é algo desejado por Deus para as nossas vidas. O sexto versículo, Efésios 5:33, que diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher, aqui vem a dica da mulher, trate o homem, o marido, com todo respeito. E aqui eu destaquei sobre respeitar o marido. O que é respeito? Consideração, deferência, reverência, atenção, inclui obediência e cuidado. Então, orientação bíblica, essa mulher que nós devemos ser é uma mulher que respeita o marido, que considera o marido, que dá atenção ao marido, quer dizer, que obedece e cuida do marido. Sétimo, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Esse aqui é da mulher virtuosa, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Então aqui fala de força e dignidade, de alguém honrado, que procede decentemente, uma pessoa que, né, força, mas sem agressividade. Fala ali sobre sorrir diante do futuro, quer dizer que é uma mulher que já se planejou para o futuro, que já se preparou, que já se precaveu, por isso que ela está tranquila, né, com relação ao futuro. Fala de sabedoria, que é muito diferente de inteligência. E a Bíblia fala que Deus dá sabedoria a todos livremente, nós devemos pedir. E ensina em amor. Então, aqui todos esses textos estão falando sobre características da mulher que Deus deseja que nós sejamos, tá? Então, ela é diligente, ela é esforçada, ela não é preguiçosa. A mulher de Provérbios 31, ela é empresária, ela é administradora, ela é bonita, ela é cuidada, ela é incrível. Mas é essa orientação ali que nós achamos muitas vezes difícil, mas que nos é possível porque o Senhor nos capacita. Então, ela nunca sacrifica o futuro pelo presente. Oitavo, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Aqui o Salmo 17:8 está falando que a mulher também, então, ela é dependente ali de Deus e busca nele refúgio. Nono, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Eu ficava meio cismada com esse versículo, porque eu nunca tinha entendido, até que um dia fui atrás disso. Então, quero destacar aqui algumas coisas sobre o resumo de tudo que ele está falando aqui. Paulo está orientando a igreja ali sobre Timóteo ensinar as mulheres, era vestir-se modestamente com decência e discrição. Então, não significa que não pode ser elegante, que não pode se vestir bem, que não pode ser estilosa, mas ele está falando que nós precisamos fazer isso com decência e discrição. E eu marquei algumas coisas aqui que eu acho interessante esclarecer, porque muitas vezes acham ali, puxa, então eu não posso me arrumar. Mas não é isso que o original, eu fui ali em um site que eu costumo consultar, e ele tinha alguns comentários, eu quero ler para vocês aqui. Então, o apóstolo Paulo fez uso dessa palavra adornar, mostra que ele não se opõe a adornar, desde que seja da maneira certa. A palavra aqui traduzida por modéstia se refere adequadamente. Então, roupas adequadas, tá? Quer dizer que as mulheres cristãs não convém ficar com os cabelos despenteados, né? E excessivamente preocupada com a sua aparência, gastando mais do que tem. Em resumo, eu estou falando aqui o significado dessa palavra. Então, não se entregar exageradamente e nem gastando, né, exageradamente nesse sentido. Então, a verdadeira ideia aqui é que a atenção à aparência deve ser
tal que ela não seja ofensiva para nenhuma classe de pessoas, né? Então, esse é o resumo desse ensinamento, que nós precisamos cuidar da aparência. E eu destaquei ali algumas coisas, não pus tudo, ali não apareceu, mas fala de cuidar de si mesmas, inclui higiene pessoal, ser, né, bem asseada, cheirosa, né? Eu passei esses dias um vídeo de eu acho que ela é uma psiquiatra, uma psicóloga, e ela sempre dá palestras, mas ela assim fala umas coisas que faz todo mundo rir, mas é a verdade nua e crua, né? E eu vi um vídeo que ela dizia, minha filha, você não lava nem o cabelo para ir trabalhar, e daí você fica amargurada porque a outra foi promovida. Sabe por que ela foi promovida? Porque ela lava o cabelo, menina. E aí eu falei, meu Deus do céu. E ela sempre tem esses vídeos assim, bem... Todo mundo compartilha só para dar um pouquinho de risada. Mas nós precisamos ser essas mulheres. A mulher de Deus é essa mulher asseada, cheirosa, arrumada, penteada, né? E às vezes a gente no dia a dia acha, puxa, não é isso, não é tão importante. Mas é sim importante. Mas cada uma tem uma forma de fazer isso, né? Então, nós não estamos para julgar umas às outras, mas cada um vai fazer dentro da luz que tem, né? O 12º versículo diz assim, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, sujeitar-se ao marido fala de tê-lo como líder, como cabeça. Então, aqui eu queria ler o conceito de submissão para vocês, eu não pus lá, mas submissão bíblica, sem distorção, porque muitas vezes fala de dominar, que o homem tem que dominar sobre a mulher. É isso que a Bíblia diz, você tem que me obedecer. E aí isso trouxe uma grande resistência, e eu já vi tantas mulheres mais velhas que sofreram por causa desse conceito não sendo ensinado de maneira correta. Submissão, na raiz da palavra, ele fala de uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Então, quando nós nos casamos, nós estamos escolhendo o nosso líder, porque a Bíblia fala, então, que Deus, né, ele não tem ninguém acima dele, mas ele é o cabeça de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, né? E Jesus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então, os dois vão liderar a casa conjuntamente, vão administrar conjuntamente, mas o líder da mulher é o homem. E o líder da casa são os dois, ou então a mulher como uma co-líder, né? E então que nós possamos desmistificar essa questão de submissão, não fala de subserviência, dessas coisas né, negativas assim, mas fala de nós assumirmos uma responsabilidade. Então, quando nós nos casamos, nós escolhemos o nosso líder. E aí nós vamos ter responsabilidades e vamos levar uma carga. Então, fala de cooperar. Fala de estarmos submissão, sob uma missão. Qual que é a missão? A primeira missão da mulher, ajudar, auxiliar o marido. Submissão fala de proteção também, que ele vai trazer sobre a mulher. 13º, ali que fala sobre como nós sermos, o que a Bíblia fala sobre ser uma mulher, as orientações para uma mulher de Deus. Ele diz, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então, aqui fala sobre nós não competirmos, sobre nós sermos uma equipe, é o meu resumo aqui. E o 14º diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata ou a tola derruba a sua casa. Então eu destaquei ser sábia e edificar a casa. Fala sobre construir a casa, fala sobre você criar um plano e você ir construindo isso, você cuidar, você zelar. Sabe que essa questão de nós gerarmos o futuro, essa questão de honra, ela
nós honrarmos ali, fala não apenas de honrar pessoas, mas honrar propriedades também. Então, quero lembrar disso, que nós também fomos chamados para honrar e zelar sobre os móveis, sobre o imóvel, sobre o carro. A Bíblia fala sobre nós sermos bons mordomos, então envolve isso também. Então, quando nós não fazemos isso, não zelamos, não edificamos, não só no sentido moral, espiritual, emocional, mas também natural e físico, né? E eu coloquei ali insensata ou tola, né? Fala de ser ignorante, boba. Olha, vocês podem até rir, mas ali no dicionário fala tonta, palerma e muitas outras coisas. A Bíblia diz: não seja palerma, não seja ignorante, não seja tonta, seja sábia, né? E edifique a sua casa. E o último versículo, tudo isso para nós mantermos um lar em harmonia, ele diz: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que rubins. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Aqui está falando da mulher virtuosa, né? Dela ser um exemplo, fazer o bem, não fazer o mal. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela é o parâmetro ou o modelo da esposa ideal, né? Para quem escolheu casar-se, né? Então, essa mulher, o valor dela excede muitas joias. Eu queria não dá tempo de nós passarmos sobre os exemplos das mulheres da Bíblia, né? Como elas foram sábias, como elas foram admiráveis, inteligentes, corajosas. Eu fico pensando em Débora, que aceitou ir para uma guerra junto com um general, estar à frente de uma guerra. Abigail, que também foi tão sábia, tomou uma atitude, impediu que aquela cidade e toda a sua família fosse morta. E muitas outras, né? Ana, que se humilhou. Então, nós temos muitos exemplos, mas não dá tempo de fazer tudo numa palavra. E o tema é esse: a mulher que Deus deseja que eu seja. E eu quero finalizar levando isso, lendo com vocês em Gênesis 2:18, não tem mais os slides, mas esse texto diz assim: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Então a mulher foi criada debaixo dessa situação. Antes da mulher ser criada, antes da feminilidade existir, Deus viu que não estava completo, que o plano dele não estava perfeito de criação. Então a mulher veio para completar e deixar perfeito aquilo que Deus havia planejado e desejado. Então, Eva foi criada para ser Ezer, para ser ajuda e socorro. Então, na nossa essência, que mulher que Deus nos criou para ser? Para ser uma mulher que ajuda e que socorre. Isso está na nossa natureza. Sermos auxiliadoras, sermos amáveis. Quando nós falamos sobre feminilidade, nós lembramos de delicadeza, lembramos de bondade. Eu não sei o que passa pela cabeça aí de vocês, mas eu marquei algumas coisas, né? Fala de fragilidades, geradoras de vida, né? Dessa forma que o Senhor nos criou. Geradoras de vida, capazes de gerar vida, nutridoras. Nós não só geramos filhos, como nós nutrimos os nossos filhos, como nós amamentamos. Então, esta é a nossa essência. Geradoras de vida, auxiliadoras. E nós muitas vezes fugimos disso porque a cultura colocou isso em nós, né? E eu queria finalizar essa palavra falando sobre essas coisas. Nós somos geradores de vida não só no sentido natural, mas relacional. Nos relacionamentos também somos geradoras de vida, porque nós somos o termômetro da casa. Nós apaziguamos, né? Nós sabemos como contornar. Somos geradoras também no sentido emocional e no sentido espiritual. O Senhor deseja que nós geremos um legado que marque o coração da nossa família. O diabo, desde o princípio, quis roubar a nossa essência. Então, aquela que foi criada para ser geradora de vida, foi a que caiu na tentação e gerou morte. Então, uma mulher, quando ela quer destruir,
ela tem facilidade para isso, não é verdade? Destruir com as palavras, com atitude, com agressividade, com o olhar, com o jeito. Nós precisamos escolher isso. Senhor, não quero ser essa mulher que produz morte. Eu quero ser uma mulher que produz vida. E aqui eu quero finalizar o meu testemunho, né? Porque eu sempre tive esse temperamento bem forte, esse estilo de personalidade, e eu era muito ríspida com as pessoas, eu ficava muito focada no que eu tinha para fazer, então eu valorizava muito mais as tarefas do que as pessoas. Então muitas vezes eu estava pensando uma coisa, eu passava pelas pessoas, nem olhava, não cumprimentava, mas não porque propriamente queria desprezar, mas porque estava focada naquilo e não estava nem aí. Então o Senhor nos fez para gerarmos vida, para gerarmos amor, para gerarmos, para nutrirmos, para gerarmos coisas boas. E todo o nosso procedimento, ele pode gerar isso, ou então gerar o contrário. E o ponto de reflexão, eu queria que fosse esse hoje, né? O que eu tenho gerado, ou que tipo de mulher eu tenho sido? Eu tenho sido essa Ezer, essa ajuda e socorro por onde eu passo, especialmente para os da minha casa, né? A mulher, ela leva a imagem de Deus. Nós vimos aqui no vídeo, né? Falando tantas coisas. Então, naturalmente, a natureza da mulher é de empatia, de bondade, né? De tolerância, e muitas vezes até de carência, porque Deus nos fez assim mais sensíveis, né? Então o Senhor, quando nos formou ali, quando formou a primeira mulher, Ele diz então que Ele viu que era, depois no final, depois que fez a mulher, Ele viu que era muito bom, né? Então aquilo que nós nascemos para trazer essa feminilidade ao mundo, nada pode substituir. E nós não precisamos rejeitar a feminilidade, mas nós temos que assumir a feminilidade, né? E feminilidade está ligada à delicadeza no trato, à bondade, à amabilidade, à generosidade, fragilidade em nenhum sentido, porque no outro nós somos muito fortes, né? Então, que nós possamos desejar isso, que nós ensinemos isso para as nossas filhas. Você nasceu para ser Ezer, você nasceu para ser ajuda e socorro, você nasceu para ser única e especial, para completar o homem, não para competir. Nós não devemos querer acabar com a masculinidade, porque senão nós estamos perdidas. Mas nós temos que assumir a nossa feminilidade. Eu quero só ler aqui, para quem não tem contato, eu quero ler um conceito, antes de encerrar, sobre feminilidade, né? O Senhor, então, nos fez com essa individualidade preciosa, né? Feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos. Então, nós precisamos combater o machismo, mas não assumir o feminismo, e sim a feminilidade, né? O feminismo acelera a degradação da família, induz a interna insatisfação e a libertinagem, valendo-se de discursos e sofismas. Então, para quem estudou sobre a origem do feminismo, sabe que isso é destruidor e no fim quer destruir os nossos valores, quer destruir a família. E para Deus, a família, os filhos são prioridade. Eu queria que você ficasse em pé e que você se fizesse mais uma vez essa pergunta, né? A mulher que Deus deseja que eu seja é a mesma mulher que eu quero ser ou que eu estou disposta a me tornar? E eu quero fazer alguns comentários aqui, que a nossa identidade está ligada com o nosso destino e não com a nossa origem. A nossa identidade está ligada com o nosso destino e não com a nossa origem. A nossa origem pode ter sido de orfandade, de rejeição, de pobreza, de desprezo, de dificuldades. Mas o nosso destino é determinado por aquele que nos criou.
A nossa filiação, ela está diretamente conectada com quem nos gerou. Então, qual que é o nosso destino? O nosso destino está ligado com a nossa filiação. Tudo bem, nós temos os nossos pais natural, mas quando nós conhecemos a nossa história espiritual, nós sabemos que os nossos pais naturais foram protótipos de um pai celestial e de uma família espiritual que Deus criou para nós. Então é impossível nós entendermos a nossa identidade, o propósito pelo qual nós vivemos, sem nós reconhecermos a nossa filiação em Deus. Então, quando você pergunta quem é essa pessoa, é a filha, né? É a filha de fulano e ciclano, né? Então, se nós fôssemos aqui perguntar ali, quem que é aquela menina, quem que é a Beatriz? Ela é a filha do Mário Machado, da Jusilene Machado. Está ligado com quem gerou. Mas nesse sentido que nós estamos falando sobre a nossa identidade em Deus, quem que nos gerou? Nós nascemos no coração de Deus antes de nascermos no ventre das nossas mães. Então a nossa origem pode ter sido numa família com muitos erros, mas o que define a nossa identidade vai ser então o nosso destino, o destino profético que Deus criou para nós. Cada uma nasceu com um propósito de vida, nasceu com peculiaridades, com qualidades específicas. O Senhor nos fez seres incríveis, belas, delicadas, cheia de qualificações, de características boas. E o Senhor quer que nós possamos viver, desfrutar e expressar todas essas qualidades que Ele fez. Então o nosso destino é ditado por Deus. E a nossa identidade sempre precisa estar ligada com humildade e dependência do Senhor. Então, o nosso propósito de vida é maior do que a nossa posição. A posição que nós estamos hoje é menor do que o propósito que Ele tem para nós. A posição que Ele nos colocou é para que o propósito dEle seja cumprido. Nós não podemos sair dessa posição que Ele nos chamou para estarmos. Então eu quero resumir tudo que eu disse, dizendo que a nossa essência é revelada e potencializada à medida que nós conhecemos a Deus e o obedecemos. À medida que nós nos entregamos ao Senhor e o temos como Pai, Ele vai curando as nossas feridas. Ele tem todas essas orientações que nós lemos, todas essas dicas, todas essas direções nesses 15 textos. Mas na essência, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, para desfrutarmos da sua paternidade, do seu amor, do seu cuidado. Ele nos fez para que sejamos supridas nele. Então, se nós nos fizermos essa pergunta, a mulher que Deus deseja que eu seja, nós podemos resumi-la em filha. Deus deseja que eu seja a filha dele, a filha que Ele sonhou para nós sermos. E a minha pergunta final é: você quer ser essa filha? Você está pronta para buscar ser essa filha? Senhor, eu quero ser a filha que o Senhor sonhou que eu fosse. Nós fomos planejadas e sonhadas por Deus antes de nós estarmos no ventre lá da nossa mãe. E nós precisamos nos dobrar a isso e dizer: Senhor, eu quero abandonar os planos que eu tinha porque eu não conheço o futuro. Mas, Senhor, Tu és onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor conhece o passado, o presente e o futuro. E o Senhor tem planos de bem para mim. Então, eu quero confiar em Ti. E eu quero ser esta mulher que o Senhor deseja que eu seja. Então, aos poucos, nós vamos nos rendendo, parando de brigar
a gente mesmo, parando de brigar com o marido, parando de brigar com os pais e se rendendo. E uma frase que o Senhor colocou no meu coração, especificamente para mim, é: você quer ser uma mulher de Deus? Então, primeiramente, atropele o seu ego, mortifique o seu eu e permita que o meu valor seja impresso em você. É uma caminhada longa, é um processo, mas que nós possamos nos amar e receber esse amor de Deus. Nós nunca entenderemos a nossa identidade se nós não reconhecermos a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Deus, somos feitura dele, somos a menina dos seus olhos. Para eu saber quem Deus quer que eu seja, primeiro eu preciso saber a quem eu pertenço. E eu quero que a Mari coloque ali para mim um texto final ali, 1 João 3:1, que fala sobre esse amor. E ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então ele nos deu o poder de sermos chamadas filhas de Deus. Em outra tradução fala poder. Nos deu o poder de sermos filhas de Deus. E é isso que o Senhor deseja que nós sejamos. Filhas amadas, amparadas, que descansam nos seus braços, que entregam o marido, que entregam o filho, que entregam a provisão futura, as necessidades futuras, que entregam a saúde, que entregam os planos, que descansam no peito de um Pai que só quer o melhor para nós. Ele quer a nossa estabilidade, Ele quer o nosso descanso. E nós nos agitamos tanto, nós nos preocupamos tanto para ser aquela que os outros falaram que nós precisamos ser, para ser aquela que nós queremos ser. E hoje o Senhor está nos fazendo um convite, está dizendo: filha, permita transformar você naquilo que eu sonhei e planejei que você fosse. Será que eu estou pronta para ser a mulher que o Senhor deseja que eu seja? Estou pronta a abrir mão, que Ele toque no meu temperamento, que Ele toque no meu estilo de personalidade, que Ele toque nas minhas tradições, que Ele toque no desejo que sempre esteve no meu coração? Será que eu estou pronta para isso? A permitir que Ele limpe a minha mente das filosofias, dos pensamentos, dos sofismas que foram incrustados, para que eu possa ser livre e me tornar quem Ele quer que eu seja? Pai, nessa noite nós queremos abrir o nosso coração, acionar o nosso livre-arbítrio, Senhor, e pedir a Ti que nos transforme nas filhas as quais o Senhor sonhou para que nós sejamos. Senhor, nós queremos pedir perdão a Ti por toda resistência, por toda revolta, por toda rebeldia, por toda desobediência, Senhor, a Ti e aos Teus princípios. Nós Te pedimos perdão por todos os pensamentos distorcidos que tivemos com relação a Ti e a Tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que tudo aquilo que a Tua palavra diz, Senhor, só quer nos levar a um lugar, ao lugar, Senhor, onde os Teus planos são cumpridos, Teus planos de bem, Teus planos, Senhor, de alegria, de felicidade. Nós queremos, Senhor, expor a Ti o nosso temperamento, a nossa maneira de ser. Senhor, eu sei que o Senhor fez cada uma de um jeito, mas nós não precisamos querer permanecer desse jeito para sempre. Nós precisamos desejar, Senhor, ser transformadas, tocadas por Ti. Nós queremos expor a nossa maneira, Senhor, como fomos ensinadas a ser. Nós queremos entregar-te, Senhor, todos
todos os nossos hábitos, as nossas formas de conduta. Queremos entregar a Ti os pecados que nós teimamos em persistir com eles. Nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos transforme, Senhor, em todas aquelas áreas onde havia resistência, Senhor, onde nós resistíamos à feminilidade, resistíamos, Senhor, à mansidão, à tranquilidade, resistíamos à delicadeza, resistíamos, Senhor, a qualquer coisa que de alguma forma foi interpretada como negativa. Nós queremos nos abrir e pedir a Ti, que nós queremos nossa essência, nós queremos a nossa originalidade, nós queremos ser aquela que o Senhor nos criou para ser. Senhor, nós queremos ser Ezer, nós queremos ser ajudadoras, nós queremos ser auxiliadoras, nós queremos ser socorro, nós queremos ser amparo, nós queremos ser criativas, nós queremos ser essa força, Senhor, que move as casas, que conduz as famílias. Senhor, nós queremos ser aquelas que levam a paz, aquelas que levam, Senhor, a pacificação, que levam a cura, que levam, Senhor, a bondade, que levam, Senhor, a leveza, que levam, Senhor, o sorriso. Senhor, nós queremos hoje declarar a Ti que queremos nos sujeitar aos nossos maridos, queremos assumir essa responsabilidade, queremos espontaneamente nos colocar sob essa liderança, Senhor, e juntos como equipe liderar a nossa casa, liderar a nossa família, Senhor. Nós queremos nos submeter ao plano original Teu para nós como mulheres e também, Senhor, como família. Nós queremos, Senhor, priorizar aquilo que o Senhor prioriza. Queremos priorizar nossa família, queremos priorizar nossos filhos, Senhor. Não que nós vamos, Senhor, abrir mão dos nossos sonhos, mas nós queremos, Senhor, hoje assumir a Tua escala de valores. Pai, Tu és também um Deus supridor. E eu sinto, Senhor, que hoje tem mulheres aqui que precisam ser supridas emocionalmente, supridas financeiramente. Precisam, Senhor, ser supridas, Senhor, com proteção e cuidado. Pai, Tu és esse Deus que nos ampara, esse Deus que não nos abandona, esse Deus que nos acolhe, esse Deus que não está pronto a nos acusar, mas está pronto a nos abraçar. Senhor, vem com o Teu abraço hoje, vem com o Teu amor. Eu queria que, se você sentisse vontade de sair do seu lugar e abraçar alguma mulher, eu sinto que há mulheres que se distanciaram da sua essência, porque não receberam o toque de amor que deveriam receber nas suas casas. E hoje o Senhor deseja curar alguns corações aqui, de meninas carentes. E Ele é a fonte supridora. E em nome de Jesus eu creio que o Senhor fará isso. Ele tocará nessas mulheres que precisam disso, que tem essa carência. Você não consegue se encontrar, porque ainda o amor de Deus não te encontrou de maneira profunda. Pai, revela o quanto são amadas, revela o quanto o Senhor tem planos maravilhosos, Senhor. Revela o quanto o Senhor as criou para serem incríveis, Senhor, e extraordinárias, Pai. Pai, o quanto o Senhor as encheu de boas características, de boas qualidades, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai trabalhando no interior. Senhor, tira da mente agora, lava nossa mente das palavras negativas, que nós não seríamos o suficiente, que nós não seríamos boas o suficiente. Senhor, que nós não teríamos sucesso na vida, que nós não seríamos boas esposas, e que nós não teríamos bons maridos. Senhor, todo pensamento que foi impresso em nós de fracasso, de miséria, Senhor, em nome de Jesus, hoje nós colocamos-nos sobre a Tua cobertura, sobre a Tua proteção. Senhor, nós dizemos a Ti, queremos ser Tuas filhas, queremos ser cuidadas por Ti. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para o Teu propósito para nós, para o Teu plano para nós. Abre o nosso entendimento, Senhor.
Tira, Senhor, as barreiras, Senhor, da nossa mente. Ó Deus, tira, Senhor, os enganos, Senhor, as coisas erradas que nós vínhamos pensando. Senhor, nós dizemos não à competição com os homens. Nós não queremos competir com os homens. Nós queremos auxiliá-los, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser ajuda e socorro. Nós queremos completar, como diz ali, Senhor. Nós queremos ser essa ajudadora idônea, Senhor, essa auxiliadora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, leva-nos a compreender o propósito pelo qual nós fomos chamadas. Senhor, que sejamos também essas mulheres dispostas a ensinar outros.